Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, uma técnica de enfermagem foi agredida por uma mulher de 25 anos dentro do Hospital Infantil João Paulo II, aqui em Belo Horizonte. A suspeita, que acompanhava o filho de 3 meses durante a internação, retirou uma agulha usada no procedimento de retirada de sangue e cravou na mão da profissional. A agressora é soro positivo para HIV, assim como o filho dela. Essa mulher foi presa em flagrante e responderá pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave, previsto no artigo 131 do Código Penal. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, 95% dos trabalhadores da enfermagem já relataram ter sofrido algum tipo de agressão no ambiente de trabalho. Eduardo Costa, que história, hein? Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júlio, eu tenho alguns mantras aqui no Conversa de Redação, sabe? Uma das coisas que eu falo aqui, e muitas vezes eu não cito a fonte, e isso é desonestidade intelectual, mas nem tudo que eu falo saiu da minha cabeça. Por exemplo, há muito tempo, uns 15, 20 anos atrás, o Dr. Edilson, pneumologista que eu amo, que já está aposentado, falou comigo: Eduardo, na vida, no país, na cidade, nas relações, mas principalmente no setor de saúde, é preciso de uma política da paz. É preciso de hastear uma bandeira branca e conversar. Então eu defendo isso demais, João. Seja lá na briga do Hamas com o Israel, seja lá na definição de anistia ou não, seja em tudo. Você, Júnior, nesse seu tempo já longínquo de jornalismo, você já ouviu falar uma vez, que o presidente da Câmara, o prefeito da cidade, fosse a um posto de saúde, por exemplo, aqui da região oeste, pertinho da rádio aqui, e chamasse outros dirigentes de posto de saúde para uma conversa sobre o assunto? Não. Sabe, será que não sobra para um prefeito dessa cidade uma manhã para dizer para o presidente da Câmara assim: vamos lá, pega alguns vereadores aí mais focados na questão da saúde. Na Câmara, por exemplo, tem um médico de linha de frente do SUS, que é o Bruno Pedralva. Vamos lá conversar para ver qual é. Traz o presidente do Sindicato dos Médicos, Conselho Regional de Enfermagem, pergunta para as pessoas assim: o que a gente pode fazer? Prefeito, em vez de eu ficar falando que essa agora é a cidade do Sim, que é até um negócio legal, que pode tudo, dá uma paradinha e pede paz. Pede paz. Nós prometemos, enquanto servidores públicos, vamos tratar melhor as pessoas. Nós vamos botar uma pessoa que é a mais vocacionada para receber quem vem aflito, fala assim, não é botar um vigilante que tadinho, que não por culpa dele, mas por despreparo, trata no tranco. Não, nós vamos botar aqui uma pessoa qualificada que vai dizer: boa noite, a senhora desculpa, nós estamos com muito atendimento, eu estou vendo que a sua filhinha está mal, vamos daqui, vamos dali. E dizer para essa senhora o tempo todo no rádio, da televisão: aquele profissional que está ali sabe que sua filha é muito importante, mas ele tem outras 60 filhas importantes para tratar. Enquanto isso não acontecer, Júnior, vai ser assim, né, galera? Tira a guarda, põe guarda no posto, dá porrada, dá tiro. E eu já falei isso aqui uma vez. Eu tenho uma filha que é médica e que não trabalha no pronto atendimento. Eu lamento isso. Eu gostaria muito que ela fosse pelo menos uma vez por semana, mas não cobra. Tem outra que se formou, que vai para outra área, não vai trabalhar. Ô, Júnior, se eu tivesse uma filha trabalhando num posto de saúde desse aí de urgência, eu estaria com muito orgulho e com muito medo. Rita, então o Conselho Regional de Enfermagem fala desses trabalhadores que já relataram algum tipo de agressão e esse número chega a 95%, ou quase todos já foram agredidos de uma forma. Agora, a agressão de ontem com uma agulha possivelmente contaminada com HIV sendo espetada na mão de uma técnica de enfermagem é um negócio inacreditável. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É falta de respeito, né? O Eduardo, eu quero fazer aqui uma justiça ao prefeito Álvaro Damião, que quando a gente tratava desse assunto, que está sempre em pauta, né? Eu ouvi uma entrevista dele na própria Itatiaia, dizendo que existe um projeto da prefeitura, ele mesmo falando que ele veio de comunidade, que ele sabe como é que as coisas funcionam, que eles passariam a contratar alguém da comunidade para fazer essa interface
entre o profissional de saúde e as pessoas que estão ali, muitas vezes desesperadas, procurando atendimento, né? Como você mesmo disse, todo mundo acha que, e tem direito de achar, que o seu filho, que a sua irmã, que a sua mãe é a prioridade. E por falar em mãe, o meu pai se casou pela 3ª vez com uma enfermeira. E ela fez estágio, é interessante, né? A vocação dela é o pronto atendimento. E ela falou exatamente nesse problema seu que você disse, né? Falta um olhar mais administrativo, mais de gestão nos postos de atendimento. Muitas vezes o foco fica muito na saúde e fica faltando gestão. E se houvesse essa gestão, segundo o relato dela, você teria um atendimento mais eficaz. Então, ficam aqui as duas coisas. Primeiro, que o prefeito atual de Belo Horizonte já disse que quer criar essa interface para diminuir essa zona de conflito. E segundo, o olhar de uma profissional que ficou, né, e agora vai trabalhar também de novo no pronto atendimento, no contato direto ao público, aqui em Nova Lima, né, onde ela mora, e esse relato da ausência de uma gestão mais apurada nos protocolos do serviço de atendimento de saúde. William Travassos, eu sei que o assunto foi para o lado de posto de saúde, mas eu preciso só retomar o centro da questão, porque a gente está falando do Hospital Infantil João Paulo II, que é um hospital de altíssima complexidade, que está anexado ali ao João 23, e é um hospital do Estado, né, da FEMIG. Sim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. É um absurdo, eu repúdio a ação dessa senhora, né, quando ela pega a agulha e enfia na mão da atendente, mas eu queria dar 3 passos para trás e falar sobre o procedimento. Você tem filho pequeno, sabe disso. Não é fácil achar o acesso venoso. Qual é o limite de perfurações no braço de uma criança para achar esse acesso? Qual é o direito que eu tenho como pai de chamar um outro profissional dentro da unidade para pedir que um outro profissional faça isso? Por que dentro desses equipamentos de saúde, e aí é uma provocação, não sei se existe, mas nós temos equipamentos, né, para você identificar o acesso venoso, que é o venoscópios ou fleboscópios. Peguei até o nome aqui. Existem os equipamentos onde você já vai identificar onde está aquele acesso, para facilitar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa mãe está desesperada, está com uma filha, ela é portadora de HIV, a criança também, ela está com o emocional dela abalado e a criança de 3 meses está sendo atendida. Teve a primeira tentativa, não conseguiu. Quantas tentativas ali naquela situação? Eu não estou justificando a ação dela, porque quando a gente fala de segurança é muito simples. Coloca um guarda, porque a gente está ouvindo isso o tempo inteiro. Coloca a guarda municipal, a gente precisa de mais segurança. Eu quero saber como é que está o procedimento de atendimento à população. Será que isso poderia ter sido evitado com um equipamento para identificação desse acesso venoso? Será que o protocolo em atendimento a essa mãe que teve o filho perfurado algumas vezes, não é o momento da gente falar assim, olha, tentou uma vez, não conseguiu, chama outro profissional e coloca já alguém da assistência social orientando a mãe. Então a gente está falando de um procedimento de acolhimento dentro das unidades para evitar chegar a um conflito como esse. Eu sei o que eu faço, William, nesses casos, assim. É segurar minha filha o mais firme possível para que ela não mexa com o braço. Primeiro, porque se mexer com o braço, o profissional não vai conseguir chegar na veia. E 2, quanto mais ela mexer, mais vai doer, mais ela vai mexer. Então eu acho que o papel do pai ou da mãe que estiver naquele momento é de ajuda ao profissional, não de fazer o que ela fez. Não, eu concordo. Não, Júnior, o que ela fez está errado, não é isso. O que eu estou falando é só para o protocolo. Por exemplo, uma enfermeira, quantas horas de trabalho essa senhora está ali, né, atendendo o tempo inteiro? Qual é o desgaste que ela tem e a atenção dela? Claro, depois de um desgaste físico e mental, é claro que vai cair o rendimento dela. Então, quantos profissionais estão ali para atender, o Eduardo falou, 60 pacientes? A gente tem que levar isso em consideração também, da sobrecarga em cima desse profissional, dos equipamentos que estão à disposição e da quantidade de gente que tem para ajudar no atendimento à população. Silvana. O nome disso é gestão. Sim. Silvana. O nome disso é gestão e protocolo. Crime previsto no Código Penal. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Exatamente, Júnior. E aí a gente vê aqui que se trata de um crime, olha bem a classificação dele, né? O nome dele. Perigo de contágio de moléstia grave. É até uma pena bem branda, uma pena de 1 a 4 anos. Essa pena permite perfeitamente a suspensão condicional do processo, permite
Em caso de condenação, cumprimento da pena, alternativa em outros meios que não seja necessariamente a prisão. Mas esse caso é um caso sintomático e é um caso didático, porque quando a gente dá aula disso e a gente fala sobre lesão corporal, perigo de contágio de moléstia grave, tentativa de homicídio, sempre tem aqui um questionamento a se fazer. A situação posta, ela é caso de perigo expresso, porque é um crime formal. Você veja, qual o motivo dela pegar essa seringa, que é da criança, enfiar na mão, sabendo que tanto se trata de uma criança quanto ela, portadores do vírus HIV, embora hoje a gente tenha uma sobrevida muito grande, né, com os remédios que tem de HIV, o HIV ainda é uma doença que pode levar à morte, não é isso? Então vocês imaginem, e se essa enfermeira contrair essa doença? Né? Nós não ficamos mais só no perigo, nós passamos a ter uma lesão definitivamente comprovada. E se no caso dela também acontecer mais futuramente, do coquetel de remédios não conseguir debelar a doença e controlar essa doença e ela tiver um problema sério, talvez chegar até a morte, a gente tem um crime mais grave. Então, a situação é gravíssima quando a gente pensa nisso. Entendo toda a situação de protocolo. Olha, as veinhas da tia Sofia, pela idade, eram muito fundas, eram difíceis de encontrar também. E olha que sempre sendo atendido em hospitais particulares de melhor condições, que não tinha esse venógrafo seu aí, não tinha esse trem lá não. Várias vezes foi furada, muitas vezes, e nem por isso eu meti a mão na cara de quem fez isso. E eram pessoas completamente treinadas para isso. A gente tem que entender também que não é uma ciência humana, né? A área da saúde. Pode ter esse tipo de protocolo, acho interessante, mas esse tipo de conduta, ele é uma conduta dolosa, sim. E outra coisa, né, gente? A partir do momento que a gente nasceu, tudo é perigoso. Ô Júnior, me permita mais um minuto. O Álvaro Damião, prefeito, mandou um zap aqui para mim, lembrando que o problema é mais de estresse do que de falta de segurança. E eu concordo. E é por isso que eu falo há 20 anos aqui na cultura da paz. Lembrou bem a Rita dessa intenção do Álvaro, que eu já defendi na Itatiaia, de pegar alguém da comunidade, porque conhece todo mundo, sabe, Júnior? Uhum. Agora, lembrando que 15 dias atrás, um pai foi a um posto de saúde, pedia a uma médica para copiar o laudo atestando que o filho dele era autista. A médica falou, mas eu não posso copiar, isso é de outro profissional. Ah, mas eu quero. Estressou com a médica. Houve uma reunião lá para tratar do assunto, a médica teve um infarto, morreu dias depois do hospital. Então, Júnior, é isso que precisa ficar claro. Você quer ver um fator de estresse desnecessário? O governo do estado vai construir lá na Gameleira um grande hospital. De repente pode ser uma saída. Fosse eu o secretário de Estado ou o governador, duas coisas eu não permitiria. A primeira, eu ia sim levar a estrutura de internação do CGP, como era chamado o Centro Geral de Pediatria, que hoje é o Hospital João Paulo II, para lá. Mas eu não ia tirar aquela emergência ali perto do Parque Municipal, que o estado inteiro conhece. E é a primeira porta onde o pobre bate quando está com o filho doente. E está do lado do João 23, né? Exatamente. É importante. Segunda coisa, eu ia pedir para o meu secretário de saúde para, pelo amor de Deus, não espalhar. Agora que vai acabar com o João Paulo II. Porque o hospital que está sendo construído vai ficar pronto daqui a 4 anos. Para que você precisa causar o estresse agora para servidores? Está todo mundo discutindo isso. Então é isso, gente. É cultura da paz. É diminuir o estresse. Quer rematar ou posso virar? Não, porque na verdade a gente está falando sobre, e o Álvaro toca num ponto importante, sobre o estresse nesse atendimento. De todo mundo. De todo mundo, gente. E assim, esse estresse, a Silvana falou do hospital particular, é verdade, no hospital particular também tem o estresse, porque a população doente, estressada, está em tudo quanto é lugar. Claro que na rede pública é pior a situação. Você quer ver o estresse desnecessário? Canta o tema 2, Júlio, por favor. Olha só, a Justiça suspendeu a lei que permite o uso da Bíblia como material complementar em escolas de Belo Horizonte. A desembargadora concluiu que a legislação municipal trata de matéria de competência privativa da União. A decisão atende a uma ação do PSOL em Minas Gerais. A lei, de autoria da vereadora Flávia Borja, foi sancionada em maio pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Juliano Lopes, já que o prefeito Álvaro Damião não se manifestou dentro do prazo previsto. Eduardo? Bobagem. Primeiro, da lei, da vereadora. Quem disse, Júnior, que se um aluno chegava para um professor e falava assim, professor, eu ouço falar do Salmo 23, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho isso tão bonito. Qual que é a origem do professor fazer? Eu não sei. Peraí, deixa eu abrir a Bíblia. Olha, consta que o Davi estava cercado no oásis por uma tropa inimiga.
E ele então disse, o senhor é meu pastor, águas claras vão... Ele confiando na providência divina. Então, bobagem fazer a lei. Bobagem do PSOL ir na justiça contra a lei. Perda de tempo da desembargadora, podia estar tratando outra coisa bem interessante, que é dizer que não a lei. Estressa à toa. E quem disse que não podia usar a Bíblia como Quem material falou? complementar, hein, Silvana Lobo? Essa é a grande questão. Para que fazer uma coisa que é o óbvio, Lulante? E isso a gente tem provas, a gente tem em várias situações, citações de parte da Bíblia. É o livro mais conhecido do mundo. Para quem é cristão ou não é cristão, para quem acredita ou para quem não acredita, para quem é budista, para quem não é. É um livro, são os livros mais conhecidos, mais do mundo inteiro. Então não teria nenhum problema para isso. Agora, a partir do momento em que virou lei, tem que ser, né, obedecer aquilo que a Constituição diz. E esse tipo de matéria é uma matéria que é competência da União para legislar. Então, a desnecessidade total, todo mundo perdendo um tempo danado, e o Cidade de Belo Horizonte está aí, ó. Ô Rita, o Eduardo e Silvana concordam que foi perda de tempo todo o movimento. E nós aqui, né, Júnior? Perdendo tempo discutindo isso. Eu passo. E aí, William Travassos, para a gente arrematar? Não, eu acho que não é. A gente não está perdendo tempo, não. Eu acho que é importante. Até porque, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Qual Bíblia que eles estão falando aqui? A protestante, a católica? Porque tem uma diferença, né, Júnior? A gente falava isso antes. E por que não usar o Torá, ou qualquer outro tipo de lei, de livro da lei, ou livro sagrado, né? Então fica... Por que não o livro dos Espíritos, do Allan Kardec? Então, assim, jogaram para a plateia, tentaram lacrar aqui, numa de agradar o seu público, a sua base eleitoral, dos dois lados. Aquele que é contra, que vem com esse discurso falando o seguinte, ó, tudo bem, você quer a Bíblia? Qual Bíblia? Por que não usar os outros livros? Por que excluir os outros livros e como escolher um único livro para poder dar esse complemento? E o outro lado que fala assim, não, mas eu preciso agradar o meu eleitor que é fiel à Igreja Católica, então eu vou levar para o meu lado. E aí, no fundo, é todo mundo querendo aparecer e ganhar público, bicho. Perdemos o nosso tempo aqui e esquecemos de falar mais sobre o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. A Todd Corafé, que até no mês atrás nem sabia que existia. O cara conseguiu a proeza de passar a arrecadação dele, Júlio, de 3 anos, de 400 mil para 200 milhões. Segundo a nossa repórter Aline lá em Brasília, ele conseguiu, em 4 meses, roubar 90 mil trabalhadores rurais aposentados desse país. 90 mil. Esse cara foi lá na CPI, mentiu, foi preso, meia hora depois pagou uma fiança e está solto. Eu quero ver se na Bíblia tem algum ensinamento de Papai do Céu, além daquele amar ao próximo a ti mesmo, para ver se eu sou obrigado a tolerar isso. Deve ter alguma coisa assim, ardei no mármore do inferno. Alguma coisa do tipo ou deve ter. Como diria minha sogra, que já está no andar de cima, esse é um que vai queimar nas profundezas do inferno. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Rita Mundim e Silvana Lobo.